Cultivo Online, capítulo 665. Escada para a primeira aprovação do céu. Depois de entrar na escada para o céu, Meixiu e os outros foram transportados para esta sala vazia que de alguma forma tinha um pequeno lago no centro. Onde estamos? Onde está Yuan? Shu Liuxiang perguntou em pânico. Calma, estamos na área dos espectadores, Feng Yuxiang disse. Como não participamos do julgamento, fomos transportados para algum lugar onde não possamos perturbar o jovem mestre. Eu vejo. Meixiu e Minli olharam em volta com uma expressão perplexa, pois nunca tinham visto tal cenário antes. Embora estivessem dentro de uma sala, as paredes eram quase transparentes e o fundo era um céu estrelado com pequenas luzes piscando ao longe. O chão parecia feito de um material liso, quase como jade, e havia um lago no meio da sala. Xiao Hua não disse nada e se aproximou do lago no centro da sala antes de sentar ao lado dele e olhar para ele. Feng Yuxiang também fez a mesma coisa. Venha, poderemos ver o jovem mestre aqui. Todos ali sentaram-se ao redor deste lago um momento depois, olhando silenciosamente para o líquido claro. Poucos minutos depois, eles puderam ver uma imagem aparecendo na superfície da água. Olha, é Yuan, Shu Liuxiang exclamou quando percebeu que era Yuan, e ele acabou de entrar nesta arena. Parece que ele está prestes a iniciar seu primeiro julgamento. Feng Yuxiang sorriu. Enquanto isso, em algum lugar na escada para o céu, Yuan estava esperando o início de seu primeiro julgamento. Depois de esperar por alguns momentos, ele percebeu que o cenário mudava do vazio para uma cidade movimentada onde as pessoas podiam ser vistas andando. O cenário parecia tão realista para Yuan que ele pensou ter sido transportado para uma cidade real. Para o primeiro julgamento, você deve encontrar o senhor da cidade e matá-lo dentro de 12 horas ou você será reprovado no julgamento. A voz de Tian Er ressoou alto nos ouvidos de Yuan, mas as pessoas ali não reagiram à sua voz. Espere, você quer que eu mate alguém? Yuan franziu a testa com este julgamento. Não se preocupe, tudo e todos neste mundo são criados puramente a partir de energia espiritual. Assim como Tian Er, então eles não são reais. Yuan ficou mais aliviado depois de ouvir isso. E as regras? Existem regras? Ele então perguntou. Não há regras neste julgamento. Você pode cumprir sua missão por qualquer meio. Eu entendo. Então o julgamento começará. Jing. Menor que você iniciou seu primeiro teste na Stairway to Heaven maior que. Menor que você tem 12 horas para terminar o teste maior que. Menor que termine o teste em menos de 6 horas para receber uma recompensa maior que. Posso obter recompensas na Stairway to Heaven? Yuan não esperava ganhar nada, já que estava fazendo isso para ascender ao próximo reino, e não para ganhar tesouros. Porém, ele não reclamou e iniciou sua jornada. A primeira e mais lógica coisa que ele fez foi pedir informações. Com licença, sou novo aqui e tenho alguns assuntos a tratar com o senhor desta cidade. Você pode me dizer onde posso encontrá-lo? Yuan perguntou a uma senhora idosa quem era mais próximo dele. A velha olhou para ele por um momento antes de apontar em uma determinada direção. Yuan se virou para ver para onde a velha senhora estava apontando e, para sua surpresa, havia um majestoso pagode naquela direção. O pagode era tão alto que perfurava as nuvens, era diferente de tudo que Yuan já tinha visto antes. Obrigado. Yuan imediatamente seguiu em direção ao pagode. Porém, poucos minutos depois, ocorreu uma súbita comoção na rua, que o obrigou a interromper seus movimentos. Seu bastardo, como você ousa dormir com minha esposa? Eu vou te matar. Um homem estranho que ele nunca tinha visto antes apareceu de repente na frente dele e começou a ameaçar matá-lo. De que bobagem você está falando? Eu não. Yuan franziu a testa. No entanto, o estranho não se importou com o que Yuan tinha a dizer e sacou sua arma. Morra por mim. O estranho liberou sua base de cultivo e começou a correr em direção a Yuan. Um grande mestre espiritual de pico, Yuan imediatamente retirou o Empyrean Overlord para se defender contra este homem estranho. Bang. Yuan sentiu que estava sendo empurrado para trás alguns passos do confronto. E espere um momento, deve ter havido um mal-entendido. Eu não dormi com sua esposa. Yuan tentou acalmar o homem, mas, infelizmente, sua tentativa apenas pareceu ter intensificado a raiva do homem. Foda-se, eu estava lá quando isso aconteceu e vi você deitado nu na cama com minha esposa. Morra. O homem estranho continuou seu ataque a Yuan. Isso deve fazer parte do julgamento. Achei que só precisava lutar contra o senhor da cidade. Eu subestimei o julgamento. Yuan finalmente percebeu a situação e começou a lutar contra o homem de verdade. Depois de trocar alguns golpes, Yuan retirou o Stereo Abyss em sua forma invisível e o usou para acabar com o homem desavisado. O estranho desmaiou depois que um buraco apareceu em sua cabeça, e os pedestres começaram a surtar como se fossem pessoas reais. Yuan os ignorou e continuou caminhando em direção ao pagode. Depois que Yuan saiu de cena, o cadáver do homem estranho se espalhou em incontáveis fragmentos brilhantes antes de desaparecer como fumaça. Poucos minutos depois, ainda mais pessoas apareceram para bloquear seu caminho. Pare, seu assassino. 2 pessoas vestindo uniformes de guarda apareceram. Yuan nem se preocupou em parar desta vez e apenas usou o Stereo Abyss para matá-los antes que percebessem o que estava acontecendo.
Isso continuou por uma hora inteira até que Yuan finalmente chegou ao pagode e, até então, ele já havia matado mais de 50 pessoas no pico do reino do grão-mestre espiritual. Yuan parou diante das portas douradas do pagode, mas não entrou imediatamente. Em vez disso, ele sentou-se para recuperar sua energia espiritual. Já é tão incômodo quando é apenas o primeiro julgamento. Não consigo imaginar o que a Stairway to Heaven tem reservado para mim mais tarde. Ele suspirou interiormente.